O dinheiro, como você conhece, irá acabar e eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê. Assista até o final para você entender o que eu estou falando, para você se preparar das grandes mudanças que estão por vir e, claro, como usar isso ao seu favor para fazer mais dinheiro. Como seria fazer trocas diretas de galinhas por machados de pedra? Parece confuso, né? Mas foi assim que tudo começou com a história do dinheiro. Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo, explorando a evolução do dinheiro desde os primórdios até os dias atuais. De conchas de tartarugas a moedas de ouro, papel moeda e cartões de créditos, vamos descobrir como o dinheiro se transformou ao longo dos séculos. Mas não pense que a história parou por aí, vamos também mergulhar nas mudanças que a tecnologia está trazendo. E essas mudanças não são apenas com criptomoedas, mas também as moedas digitais dos bancos centrais. Prepare-se para uma verdadeira revolução financeira. Começamos por volta de 3000 a.C. e a galera naquela época não tinha dinheiro, então as trocas eram a base do te dou 2 galinhas e pego aquele seu belo machado de pedra. Era o famoso sistema de escambo. Simples, mas um tanto confuso, porque imagina só, você não tem troco para uma ovelha? Ops, deixei meu saco de trigo em casa. Isso mostra que o dinheiro dessa época era de certa forma algo relativo. Para algumas pessoas, alguns itens teriam mais valor, enquanto para outras poderia não importar tanto. Já nessa época, percebeu que carregar ovelhas e trigos para cima e para baixo não era nada prático. Então, povos da Mesopotâmia e Egito Antigo introduziram metais preciosos como o ouro e a prata, na forma de barras como dinheiro. Além de serem duráveis, eram mais fáceis de carregar e dividir do que uma ovelha, certamente um grande avanço. Imagine, estamos em 600 a.C. em Lídia, que hoje faz parte da Turquia. Alguém teve uma ideia brilhante. Ao invés de barras de metal, por que não moedas com selo oficial? Usaram um mix de ouro e prata, conhecido como Electrum. Cunharam um selo e, voilá, a primeira moeda do mundo. Nunca mais ninguém precisou perguntar: isso é ouro mesmo ou apenas latão bem pintado? Pelo menos naquela época, né? Hoje em dia, tem que tomar cuidado na hora de comprar. São poucos que vão conseguir diferenciar um ouro e um latão. Por volta de 500 anos antes de Cristo, na China ocorreu uma mudança significativa na forma de dinheiro. Conchas de tartaruga passaram a ser usadas como moeda de troca devido à sua raridade e valor cultural. Paralelamente, também foram adotadas miniaturas de ferramentas e armas como forma de dinheiro, refletindo a importância desses itens na sociedade da época. Em 118 a.C., imagine um mundo onde o dinheiro pudesse voar com o vento. Bem, antes disso era inimaginável, mas a China novamente deu um passo ousado e revolucionário. Introduziu o primeiro dinheiro de papel, conhecido como jiaozi. Eles substituíram os pesados metais e conchas de tartarugas por pedaços de papel gravados com desenhos complexos, que não só representavam valor, mas também uma obra de arte. Imagine a surpresa das pessoas ao receberem um pedaço de papel ao invés de uma moeda de ouro. E assim, a semente do que conhecemos hoje como dinheiro de papel foi plantado na história. Vamos dar um salto no tempo para o século 7 d.C., quando a dinastia Tang governava a China. Os chineses, sempre à frente na inovação financeira, fizeram algo extraordinário. Começaram a emitir moeda de papel como meio oficial de troca. Imagine a confiança que o público precisou ter no governo para aceitar pedaços de papel como dinheiro na época. Mas funcionou. Foi uma jogada revolucionária que mudou para sempre a forma como pensamos sobre o dinheiro e que nos trouxe mais perto do sistema financeiro que conhecemos hoje. Você pode ver que o dinheiro vem evoluindo desde que tempo é tempo. E por favor, não deixe de se inscrever, deixar o like para ajudar esse canal e o vídeo a chegar a mais pessoas. Em 1252, na bela Florença, na Itália, a Casa da Moeda deu vida ao florim de ouro. Este pedacinho brilhante não só encantou os italianos, mas conquistou toda a Europa, tornando-se uma das primeiras moedas internacionais. Então, antes do euro, tivemos o florim, unindo o velho continente sob um símbolo de riqueza e troca. A história do dinheiro deu um salto transatlântico. No Novo Mundo, especificamente no Haiti, Cristóvão Colombo produziu as primeiras moedas cunhadas das Américas.
Foi um momento que fundiu o velho mundo com o novo em termos monetários, unindo diferentes continentes através da linguagem universal do dinheiro, uma etapa significativa na globalização do dinheiro que lançou as bases para o sistema financeiro moderno que conhecemos hoje. E logo em 1600, a troca de contas de conchas, ou também conhecido como wampum, é legalmente reconhecida como dinheiro pelas colônias inglesas na América do Norte. Avançamos para 1661, quando a Suécia decide inovar. Inspirada pela China, a Suécia se torna o primeiro país europeu a emitir notas bancárias, uma revolução monetária sem dúvidas para a época. Esse movimento pioneiro pavimentou o caminho para o dinheiro papel que ainda hoje é comum nas nossas carteiras. Talvez não de quem gaste mais do que ganha, né? Por isso é bom você ser inscrito para aprender a controlar e gastar o seu dinheiro sabiamente. Imagine o espanto quando as primeiras notas foram usadas em transações comerciais. Em uma época que a informação demorava para chegar a longas distâncias, diferentemente do que hoje você sabe de tudo que acontece, você é um simples comerciante, chega um louco querendo te pagar com papel, você olhando aquilo sem entender nada, deve ter sido bem confuso na época, né? Em 1694, entra em cena um dos gigantes do mundo financeiro, o Banco da Inglaterra. Fundado para financiar a guerra contra a França, ele recebeu o direito exclusivo de emitir notas bancárias em uma forma inicial de dinheiro de papel. Este marco foi crucial na consolidação do papel moeda como o principal meio de troca, trazendo uma nova era na história do dinheiro. Em 1862, em meio à Guerra Civil Americana, surgiu a necessidade de financiamento para o conflito e o governo dos Estados Unidos teve uma ideia brilhante. Eles começaram a emitir suas próprias notas de papel, carinhosamente chamadas de greenbacks, com um tom verde distinto. Essas notas marcaram um importante passo no desenvolvimento do sistema monetário dos Estados Unidos que conhecemos hoje. Em 1913 foi o ano que mudou o jogo financeiro dos Estados Unidos. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, foi criado para proporcionar estabilidade e segurança ao sistema financeiro. Com o poder de influenciar a política monetária, Fed, como é carinhosamente chamado, se tornou uma das instituições financeiras mais influentes do mundo, moldando o futuro do dólar e, por extensão, pelo poder enorme que os Estados Unidos é de ser a maior economia, acaba também influenciando todo o planeta. O que ocorre até os dias atuais. Por isso é muito importante você sempre ficar antenado do que acontece nos Estados Unidos. Independente de você morar no Brasil ou em outro lugar, o que acontece lá reflete diretamente na sua vida. Em 1946, marcou o início da era do dinheiro plástico. O primeiro cartão de crédito, chamado Charge, foi introduzido em Nova York e, assim, uma nova revolução financeira começou. A conveniência de fazer compras sem dinheiro em mãos. Com o passar do tempo, o dinheiro físico foi se tornando cada vez menos necessário. Quem diria que um pequeno pedaço de plástico mudaria tanto a maneira como vivemos? Nos anos 50, o mundo dos pagamentos sofreu uma revolução com a introdução do Diners Club, o primeiro cartão de crédito moderno. Pela primeira vez, as pessoas podiam comprar no exato momento e pagar depois, abrindo um mundo de possibilidades para o consumo. Esse pequeno pedaço de plástico não apenas transformou a forma como as pessoas gastavam, mas também pavimentou o caminho para a era dos cartões de crédito que conhecemos nos dias de hoje. Em 71, o mundo experimentou uma mudança drástica no sistema monetário. O presidente dos Estados Unidos na época, Richard Nixon, encerrou a conversibilidade direta do dólar americano em ouro, encerrando efetivamente o sistema conhecido de Bretton Woods, onde imprimia dólares de acordo com a reserva de ouro do país. Essa decisão histórica marcou o início do atual sistema de câmbio flutuante, onde as moedas podem variar de valor uma em relação às outras. Foi a partir daí que começamos a literalmente imprimir dinheiro, conforme os bancos centrais quisessem mundo afora, e é algo que acontece até os dias atuais. Em 1999, um evento histórico uniu grande parte da Europa sob uma única moeda, o euro.
Com a introdução do euro, a União Europeia deu um passo ousado em direção à integração econômica e monetária. Agora, países como França, Alemanha, Espanha e muitos outros compartilham uma moeda comum, facilitando o comércio e as viagens. Deixe nos comentários, você sabia que o euro tinha tão pouco tempo assim, menos de 30 anos? Em 2008, uma grande crise financeira global abalou os alicerces do sistema financeiro mundial, deixando muitas pessoas questionando a sua estabilidade e confiabilidade. Porém, em meio a essa turbulência, surgiu uma solução inovadora no ano seguinte. Você sabe qual é? É ele, o Bitcoin. Como a primeira criptomoeda, o Bitcoin introduziu uma nova forma de dinheiro digital descentralizado. Baseado em tecnologia blockchain, sua natureza transparente, segura e resistente à censura capturou a imaginação das pessoas, abrindo as portas para um mundo de possibilidades financeiras e desafiando as noções tradicionais de moeda. Já nos anos de 2020 a 2023, o mundo foi abalado por, bem, você sabe o que? Uma crise global que acelerou a adoção de formas digitais de pagamento. Com o distanciamento social e a busca por transações sem contato físico, métodos como pagamentos por aproximação e carteiras digitais ganharam destaque. Além disso, as discussões sobre as moedas digitais do Banco Central, as CDBCs, foram intensificadas. Governos e bancos centrais começaram a explorar as possibilidades de introduzir suas próprias versões de moedas digitais, o que poderia e vai revolucionar ainda mais a forma como lidamos com o dinheiro. Um estudo do Atlantic Council indica que 114 países, que representam mais de 95% do PIB global, estão explorando o desenvolvimento de uma moeda digital emitida pelos bancos centrais. As CDBCs também significa Central Bank Digital Currency. O projeto de CDBC brasileira, desenvolvido atualmente pelo Banco Central, é o Real Digital. E segundo o BC, o lançamento já está previsto para 2024. Mas adivinha só quem foi o país pioneiro a desenvolver sua moeda digital? Adivinha? É isso mesmo, a China, também conhecida como e-yuan, teve seu desenvolvimento iniciado lá em 2014. E desde então, o Banco Popular da China já testa o yuan desde 2019, enquanto os Estados Unidos ainda discute se o dólar digital vale a pena. Acorda, tio Sam! O yuan digital já está sendo utilizado na China e tem tido sua adoção cada vez maior. E existe uma grande possibilidade da moeda ter prazo de validade. Você acha certo o seu dinheiro ter prazo de validade estipulado pelo governo? Deixe nos comentários a sua opinião. No século passado, o governo americano solicitou que os cidadãos entregassem o ouro em suas posses em troca de papel moeda na Grande Depressão de 1933. A proibição do ouro só foi suspensa em 74, permitindo novamente a posse e negociação de ouro pelos cidadãos norte-americanos. E na minha opinião, é questão de tempo até o papel moeda deixar de existir. Utilizamos cada vez menos e a tendência é continuar assim. Inclusive na Suécia você praticamente não consegue utilizar papel moeda. Eu viajei em 2022 para a Europa e tive dificuldade de gastar o papel moeda em alguns estabelecimentos, inclusive alguns nem aceitavam. E não deixe de me seguir no meu Instagram, onde eu também sempre posto conteúdo e também das minhas viagens para você estar acompanhando. A evolução do dinheiro é algo impressionante, como podemos ver nesse vídeo. De pensar que passamos por ovelhas, conchas, papel, plástico e agora até números digitais claramente demonstram ser o dinheiro do futuro. E eu não estou me referindo apenas a criptomoedas não, que é um dinheiro diferente dos CDBCs, é claro, que são criados pelo governo. Eu não sei se você reparou, mas o dinheiro foi cada vez se tornando mais e mais compacto. Antigamente não era possível carregar quase nada de dinheiro quando era itens e animais. Depois você poderia carregar algumas dezenas ou centenas de moedas de ouro, depois milhares de papéis, e agora ele simplesmente está se tornando algo intangível. Você pode carregar uma quantia ilimitada em um pequeno aparelho na palma da sua mão. Você acha que essas mudanças trará mais coisas positivas ou negativas para a humanidade? Tá, Gustavo, eu conheci a história do dinheiro, mas como eu posso tirar proveito disso e lucrar com essa
revolução monetária. Primeiro de tudo, claro, se você tem papel moeda, se você guarda ou conhece alguém que guarda, seja em cofre, debaixo do colchão, não perca tempo com isso, mande o dinheiro para o banco, lembre-se que o dinheiro cada vez vai perdendo mais valor. E já ano que vem vamos ter os testes de CBDCs, lembre-se que esse é um dinheiro do governo, você pode usar outros meios de pagamento, as criptomoedas, como o Bitcoin. Eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando por que você deveria investir, como funciona, e querendo ou não, aquelas pessoas que são mais resilientes, falam que não acredita, que é algo intangível, pense bem, o dinheiro cada vez se torna menos tangível. Às vezes algumas pessoas recebiam salários diretamente em dinheiro, cheque, e já são coisas que não estão sendo utilizadas, cada vez vai diminuir até deixar de existir. E lembre-se que a moeda digital pode ser talvez melhor por ser mais compacta e tudo, mas é o governo que terá controle dela. Você pode acabar sofrendo de acordo com o governo e as políticas monetárias de cada país. E ter criptomoedas é uma forma de você ter dinheiro descentralizado, conseguir multiplicá-lo e não ficar preso apenas ao governo. Vejo vocês no próximo vídeo.